Relacionamento com Deus pelo arrependimento. Para que possamos ter esse acesso à presença de Deus, é necessário um verdadeiro arrependimento. Para nos relacionarmos com Deus é necessário ter um arrependimento. Iremos, ao sairmos às ruas, ao passarmos a palavra de Deus às vidas, precisamos estar nos conformes na presença de Deus. Não podemos chegar e viver de qualquer maneira na presença de Deus. Este é o tempo de deixar tudo quanto ficou para trás e nos voltarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Quando perguntei ao Senhor o que Ele queria ministrar durante esses 3 dias, é que precisamos passar por 3 processos. O primeiro processo é o arrependimento. O segundo processo é o treinamento. E o terceiro processo é o ir, é o sair às ruas. E queria convidar você a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vemos que Jesus vem anunciando: eis que o tempo é chegado. E qual é a nossa reação ao ver que Jesus nos anuncia isto? Eis que o tempo é chegado. Eis que o tempo é chegado. É hora de nos arrepender. É hora de nos voltar aos termos. É o tempo de nos alinhar com Deus. Eu tenho 2 versões aqui, lerei as 2. Marcos capítulo 1, versículo 15, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nos deparamos com essa palavra, eu me arremeti ao tempo em que estava fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor. E quando a gente se depara com essa reação, a gente vê que ainda hoje a gente tem situações que devemos nos arrepender e voltar o nosso coração totalmente ao Senhor. Há um grito no coração do homem que clama por comunhão com seu Criador. A cada dia em que nos deparamos com a adversidade e as situações que nos aparecem, reagimos de acordo com aquela situação, mas não esperamos o que Deus nos direciona a fazer. Eu recebi uma proposta de emprego
E quando vi o valor, eu disse: Senhor, eu quero. E já queria me desfazer dos outros 2 que eu já tinha. Mas se eu não tivesse esperado no Senhor, será que eu estaria em algum lugar? Eu não estaria. Porém, o nosso coração, ele nos leva a necessitar do Criador. Existe até uma canção em que cantamos em cultos fúnebres, que mais perto quero estar de ti, meu Deus. Engraçado que as pessoas só cantam esta canção em velórios. Mas essa canção fala que mesmo que na dor, queremos estar junto dele. Um trecho da canção diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A gente às vezes não consegue medir a dimensão daquilo quanto nos reagimos a fazer. Quando acontece uma situação ou prevemos algo assim muito rápido, a gente não sabe o que fazer. Então, preferimos muitas vezes mentir para livrar a nossa situação naquele momento e não pedir ajuda a Deus. Quantas vezes eu já menti para livrar a minha situação naquele exato momento, porque eu não queria me prolongar naquilo. Não estou dizendo que temos que ser puro. Estou dizendo que devemos buscar a santidade. Porque Jesus nos diz que devemos ser santo, porque Ele também é santo. Mas por que ministrar sobre arrependimento? Se eu aqui estou ferido, quando eu sair às ruas para pregar a palavra de Deus, se eu não tiver cuidado no meu falar, no meu pensar, no meu sentir, no meu querer, eu irei trazer para dentro da igreja uma pessoa doente, pela qual eu ainda ajudarei ela a ficar mais doente ainda. A igreja, o templo recebe muitos, porém, qual é o nosso olhar para aquelas pessoas, ao ver o modo que elas chegam dentro da igreja?
muitas vezes recebemos pessoas dentro da igreja com rancor. Muitas vezes recebemos pessoas dentro da igreja descontando toda a nossa raiva que passamos fora. Toda a nossa angústia. E não lançamos na cruz do Calvário tudo quanto nos aconteceu. Depois que cada vez mais eu comecei a mergulhar na presença do Senhor, a cada vez mais estar sensível à sua voz, eu passei a entender, a provar novas dimensões no reino do Espírito. Você é um canal do amor, da palavra e da graça de Deus. Você tem que sair a essas ruas e mostrar quem vive dentro de você. Não é o eu, mas é Cristo vivendo em você. É Cristo vivendo no seu falar, é Cristo vivendo no seu pensar, é Cristo vivendo no seu sentir e no seu querer. Quando cada vez mais eu comecei a me sentir provado naquilo que eu não queria mais reclamar, eu abri a minha boca e reclamava. E reclamava e reclamava. E só via Luan dizer para mim: calma, calma, vamos fazer assim. Mas para chegar na minha teimosia, eu dizia: vamos negociar. Quando precisamos sair do culto mais cedo, ele queria: vou sair às 10h30. Eu disse: eu saio às 10. Eu saí às 10h15. Eu disse: eu saio às 10. Na minha teimosia. Mas quando chegamos no local, Deus supriu todas as necessidades. Assim que descemos da condução, iríamos andar por volta de 1,2 km, de acordo com o GPS. E quando Luan andava feliz da vida, ele: esse ano eu quero viver um ano de paz. Não quero ouvir problemas. Eu disse: Luan, pelo amor de Deus, anda. E ele: eu quero viver em paz, eu quero viver em tranquilidade. Eu disse: Luan, anda. Cala a boca, Luan. Eu quero chegar logo nesse lugar. Ainda a gente tem muito para andar. Aí teve uma hora que ele mesmo se irritou comigo: menino, para de ficar estressado. Eu estou querendo ficar calmo e tu está querendo ficar estressado. Mas eu pude ver o que o relacionamento de Deus faz com alguém. Quando tem confiança, quando tem segurança. E quando chegamos naquela cidade, enquanto Luan, ele estava glorificando a Deus, ele queria, e eu reclamava. Quando atravessamos a avenida, um irmão buzina para nós: o que é que vocês estão fazendo aqui de tão longe? E pega, nos dá uma carona para a casa do pastor. E quando
precisamos ir ao local do casamento. E disseram assim: irmão, nos diga, em que lugar fica o local? Aqui tem algum táxi? Aqui tem algum Uber? Irmão, cidade pequena não tem não. E Luan, vamos sair mais cedo para a gente ir caminhando, e no instante a gente chega. E eu disse: não, vamos ver como é que a gente faz aqui. Vamos ligar para o irmão. E eu na mente: Senhor, eu vou ligar para aquele homem. Não vou botar muita dificuldade não, mas ver se a gente consegue uma carona com ele, indiretamente. E quando ligo para o irmão, ele diz assim: olha, você pega a avenida ali, segue em frente, uma reta só, você vai embora. Você sabe onde é essa avenida? Eu disse: irmão, não, eu não sei. Veja, em que lado da avenida? Porque ele tinha duas avenidas. Atrás da igreja e atrás da casa do pastor. Ele disse: aonde? E quando ele disse: irmão, quem é que está mais aí? Eu disse: olha, eu e Luan. Não tem mais ninguém para ir. A gente não sabe onde é. E o irmão disse: calma, eu vou buscar vocês. E o irmão pega, vem a casa para nos buscar. E quando chegamos num bendito local, esquecemos as senhas. E eu disse: Jesus, o que é isso? E Luan: eu deveria ter dado da tua mão, tu não sabe que eu sou esquecido. E eu disse: e nem eu mesmo me lembrei disso. Mas quando chegamos, eu já fui assim: olha, como a gente chegou antes do horário, não deve ter ninguém na porta para pegar a senha. Mas caso esteja, já vamos ligando para alguém trazer. Enfim, não conseguimos entrar em contato com ninguém. Entramos dentro do local e curtimos o casamento do nosso irmão. E dançamos, pulamos, nos alegramos ali no Senhor. E quando chegamos ao final, aí eu disse: peraí, agora eu vou visar quem é o irmão que vai nos levar de volta. Só que infelizmente eu não consegui alcançar o irmão que tinha carro. E a gente voltou andando. Mas a gente voltou acompanhado de alguns irmãos. E quando no dia seguinte que a gente estava voltando, e depois de termos tomado café, fomos andando até a avenida. E lá estávamos esperando uma Kombi passar. E passou uma, lotada. Passou outra, lotada. A terceira, lotada. Essa coisa aí deve ter passado umas 5 Kombis. E nada de parar para a gente. Quando nos deparamos, sai o irmão de um carro, outro irmão, e olha assim para a gente, e começa a tirar algumas coisas da parte de trás do carro. E depois em seguida ele veio até a gente e eu disse: eu conheço ele de algum lugar. Ele disse: Shalom, irmão, entrem dentro do carro, eu vou deixar vocês em Goiânia. Aí eu disse: é o quê? Olha, meu irmão, o sorrindo vindo de canto a canto. E fomos a Goiânia. Quando chegamos em Goiânia, já chegamos perto de entrar no carro. Viemos a Recife. E quando chegamos na parada de ônibus,
me deparo na hora da descida, e Luan diz: vê aí no aplicativo em que horas o ônibus vai passar. E quando olhei no aplicativo, não dizia a hora, mas dizia que o ônibus passava naquela parada. E eu disse: Senhor, eu não posso mais gastar dinheiro com Uber. Esse mês eu já passei da conta. Eu não posso mais gastar com nada. Mas o Luan firme, ele nem sabia que eu estava querendo chamar um Uber. E quando me deparo, diz: olha o ônibus vindo. E no instante chegamos em casa. Uso o seu exemplo, porque você naquela viagem foi a parte perseverante. E na minha parte eu fui uma pessoa, fui muito precavido naquela viagem. Porque eu queria, de toda maneira, chegar cedo, chegar no horário. Porque quando marca um horário comigo, eu chego em torno de 10, 15 minutos antes. Mas o que eu quero usar era esse exemplo dessa viagem que eu tive. Foi que ele, pelo fato de estar com um relacionamento com Deus, eu também estou, mas naquele momento ali eu não estava dando lugar ao meu relacionamento com Deus. Mas Luan, ao usar o relacionamento dele com Deus, a perseverança que ele estava, não em mim, não em irmãos, mas em Deus, tudo deu certo. E esse relacionamento só podemos ter com Deus através do verdadeiro arrependimento. As iniquidades que praticamos, é necessário um tempo verdadeiro de arrependimento. Não temos que ser que nem Israel, que se arrepende uma vez por ano no Yom Kippur, no dia da expiação. Mas temos que ser um povo em que se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo e reconhece verdadeiramente. Uma mudança de pensamento. Temos que reconhecer, temos que mudar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que estar ligados em Deus. Luan, naquela viagem, ele não colocou perspectivas em homens. Ele não colocou o pensamento dele no problema. Ele colocou o pensamento dele na solução. É na solução que temos que colocar a nossa mente. O nosso pensamento não é no problema. Não podemos colocar o nosso pensamento no pecado. Porque o arrependimento tem que ser sempre o nosso pensamento. Este é o tempo é chegado. Quando aceitamos a Cristo, temos uma vida completamente transformada. Quando aceitamos a Cristo, temos uma mudança, uma transformação radical dentro de nós. Por quê? Porque já não vivemos mais para o velho homem. Não vivemos mais para as práticas mundanas.
mas vivemos para aquele que ressuscitou, para aquele que vive, para aquele que reina, e que voltará, e que buscará a sua igreja naquele dia. Eis que o tempo é chegado. Eis que nos devemos nos arrepender de todo o nosso coração. Este é o tempo. Levanta-te. Que haja verdadeira metanoia em nossos corações. Uma mudança de pensamento. Arrependimento é uma mudança interior da mente, resultando numa meia volta ao regresso ou virada exterior, para se mover numa direção completamente nova. Se antes eu andava pelo caminho do pecado, agora eu ando pelo caminho de Cristo, seguindo com o meu alvo para Cristo, esquecendo das coisas velhas que já se passaram. Mas o Senhor, Ele nos traz todos os dias, todos os momentos, um novo começo, uma nova história Deus escreve para nós. Naquilo que você era ferido, Deus vai te usar como um vaso, para que outras vidas sejam também saradas. Reconheça aquilo que você tem praticado e que não tem agradado a Deus. É necessário reconhecermos de todo o nosso coração que pecamos não contra homens, mas pecamos contra Deus. Que haja uma mudança de pensamento, que haja uma mudança de sentimento, que não possa andar eu pelo que veja, pelo que sinta, mas possa eu andar pelo que creia. Que eu ande pelo que creio, que eu siga os sinais pela qual o Senhor nos dá. Eis que o tempo é chegado. E quando pecamos, quando fazemos algo contra a vontade de Deus, eis que vem o sentimento de arrependimento dentro de nossos corações. Que vem a tristeza, porque não ferimos a homens, mas ferimos a santidade de Deus. O apóstolo Paulo, ele descreve isso em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Aí você olha assim, Deus desejava que eu ficasse triste? Não, mas Deus desejou essa tristeza para que você viesse ao verdadeiro arrependimento e pudesse se reconciliar com Deus e pudesse ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Eis que o tempo é chegado. Ao sairmos desses 3 dias de ministrações,
Todas as vidas que ao encontrarmos serão impactadas por essas palavras. E pelas quais palavras eu digo? Pela palavra de Deus. Porque dela é transmitida a vida. Quando se encontra fechado, não passa de um livro. Mas quando abrimos, lemos com o autor do nosso lado. O autor se revela a nós entre as entrelinhas. Eis que o tempo é chegado. Não podemos perder tempo com mimimi, com rancorzinho. Não. Ou você se levanta para ser a diferença, ou permanecerá sem fazer efeito nenhum. Engraçado que quando chegamos aos locais, as pessoas reconhecem, diz: você é evangélico, né? Por quê? Porque percebemos pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar. Mas quem é que fez isso? Foi eu? Mas alguém especial fez isso dentro de mim. Muitos acreditam que para aceitar a Cristo basta somente confessar. Não somente basta isso, mas basta você decidir, querer andar pelo caminho certo, usar a palavra do Senhor não para debates, não para causar intrigas, mas usar a palavra de Deus como um manual de vida. Em 2015, quando eu decidi ler a palavra do Senhor, na leitura anual, eu fui muito confrontado quando cheguei no Evangelho. Porque fala sobre o arrependimento. E também diz que se eu não perdoar o meu próximo, como eu irei querer que o Pai Celestial também me perdoe? E tive essa experiência no ensino médio, aonde uma pessoa chegou para mim e me irritou. E de uma certa maneira, eu disse: eu não quero ver essa pessoa na minha frente. Eu não quero olhar para essa pessoa. Mas quando eu fui para casa, o Espírito Santo foi me ministrando ao caminho e eu disse: Senhor, eu preciso me arrepender. Porque demonstrei rancor, demonstrei ódio por aquela pessoa. E naquela hora eu tinha uma desculpa, porque eu estava com muita dor de cabeça. E naquela aula eu estava sendo monitor de inglês, da matéria de inglês. Só que eu não era tão aprofundado naquela matéria, porque eu estava ainda me aperfeiçoando. Então existiam muitas palavras que eu não entendia.
E eu fiquei bastante irritado naquela manhã, porque a professora passou de página a tal página, e chegou a coordenadora da escola e entregou: te vira, todos peguem o livro de inglês. E eram 2 aulas, 1h40. E ao ver naquele momento aquela situação que eu estava, e eu dizia: Senhor, eu não estou entendendo nada que está escrito nesse livro. Eu não tenho tanto vocabulário na língua inglesa. Porém, eu irei tentar fazer alguma coisa. Foi quando eu me sentei na cadeira do professor e fui me envolver com a sala. E foi se acalmando. E quando eu cheguei em casa, ainda com muito rancor no coração, mas entristecido, porque eu tinha atacado, tinha ferido com palavras a minha irmã em Cristo. Então, cheguei para ela pelo WhatsApp e expressei as minhas desculpas a ela. Porém, eu não sei o que aconteceu, que ela não viu a mensagem naquela hora. Ela só viu no outro dia. E ela só veio ver no outro dia, depois de ter falado comigo. Chegou assim e disse: Denilson, paz do Senhor, e me deu um abraço. No outro dia, ela não tinha visto a minha mensagem. E eu disse: paz do Senhor, e abracei ela também. E disse: eu te peço desculpas, porque eu estava muito irritado. Eu fiquei com muita dor de cabeça. E naquela hora, quando eu pedi desculpa a ela me perdoou. Irmãos, foi a primeira vez que eu abri a minha boca para perdoar alguém com toda a sinceridade e com todo entendimento, pela palavra de Deus. Porém, Deus foi me tratando ao decorrer deste tempo. Mas eu usei de sinceridade. Aquele sentimento de tristeza não foi para que eu ficasse em um nível de depressão, mas aquela tristeza, ela veio para que eu pudesse me arrepender, ter um verdadeiro arrependimento, um arrependimento sincero. É como Davi, quando Davi pecou com Batseba, ele adulterou, mas ele diz ao Senhor em Salmo 51, versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal, o que é mal perante aos teus olhos. Ele se arrependeu de todo o seu coração. Portanto, é chegado o tempo de nos reconciliar com Cristo. É tempo, Salmo 51, versículo 4. É o salmo em que a gente nos arrepende de tudo quanto praticamos.
Eis que é chegado o tempo. Portanto, é necessário uma mudança de pensamento. É necessário uma mudança de sentimento. E por último, é necessário ter uma mudança de propósito, um arrependimento. Qual é o nosso propósito agora? Mudança de propósito é outra maneira de dizer mudança de vontade. O arrependimento, pois, não é apenas ter o coração quebrantado por causa do pecado cometido, mas o coração também resolvido a deixar o pecado, a deixar a prática pecaminosa. Primeiro você decide confessar o pecado a Deus, como fez o filho perdido. Em Lucas 15, versículo 21. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Salomão declara em Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Temos que confessar a Deus aquele pecado que esperamos que Ele perdoe e apague. Qual é o pecado que você tem cometido? Você tem que dizer isso não a homens, mas você tem que dizer isso a Deus. Você precisa confessar. Se eu fiz mal a Luan, eu confessarei a Luan o que eu fiz contra ele. E após isso, confessarei diante do Pai aquilo que eu feri Luan. E isso é o arrependimento que fala de mudança de propósito, mudança de vontade. Se eu decido a partir de hoje não ter mais nenhuma intriga com Luan, com a irmã Lourdes, com Dóia, eu estou tendo vontade. Há uma mudança dentro de mim, que é uma mudança de pensamento. Porque eu não quero mais pensar em briga. Uma mudança de sentimento, porque eu não quero mais sentir ódio. É uma mudança de propósito, pela qual não quero mais fazer isso. Dessa mesma forma, como eu não quero mais cometer nenhum pecado contra ninguém dos meus irmãos, da mesma forma tem que ser no meu dia a dia para com Deus. Aonde quer que eu chegue, eu não posso demonstrar ódio. Não é difícil. Aliás, não é fácil. Não é fácil. Há um tempo atrás, eu tive um problema com uma pessoa. Irmãos, quando eu vim estudar esse tema, eu me lembrei só daquela pessoa. Só me lembrei daquela pessoa. E disse: eu preciso liberar perdão na vida dessa pessoa. Eu preciso. E vou liberar perdão esta noite. Porque o que adianta
ir para cima de um altar e não viver aquilo que se diz. Da mesma forma, quando subo a pregar, eu me examino antes. Eu me reconcilio com Deus antes. E quando eu me intriguei com essa pessoa o ano passado, eu disse: eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Porque essa pessoa me fez ter ódio. Uma coisa que há muito tempo eu não sentia. Essa pessoa me fez ter desistência daquilo que tanto gostava de fazer. Não foi daqui não, viu? Para não ficarem, porque o pensamento voa, né? Não foi daqui não, não foi ninguém daqui de dentro não. Essa pessoa, de uma certa forma, me feriu. E me fez voltar somente os meus olhos para o lado da desistência. Tudo quanto me propunha fazer naquele local, eu desistia. E quando estava certo de sair do local de uma vez por todas, os meus colegas chegam e dizem: você não precisa sair. Já falei com ele. E eu disse: é bom. Porque eu não quero me deparar com ele para ter nenhum mais problema com ele. Eu não quero. Todo que eu estou vendo de problema, eu estou correndo. Então ele disse: não precisa. Você fica na sua, ele fica na dele, e todos os dois vivem. Ok? Porém, se eu quero viver um relacionamento com Deus, a terceira parte exige que eu deva ter mudança de propósito, mudança de vontade. Se eu esta noite passei a odiar alguém, nessa mesma noite passarei a perdoá-lo. É fácil? Não. Mas o Senhor, Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação. Por isso, não precisamos temer a nada. E quando passamos pelo processo do arrependimento, através da mudança de pensamento, quando passamos pelo processo da mudança de sentimento, quando passamos pelo processo da mudança de propósito, conseguimos verdadeiramente ministrar as vidas que estão aí fora. Pessoas que não falam mais com seus vizinhos. Pessoas que saem, que fogem da presença do outro, porque não querem ver, não querem enxergar aquelas pessoas de tanto ódio, de tanta amargura que há dentro dos seus corações. Isaías 55, versículo 7 diz: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, para Yahvé, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus,
pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Mas o que é que a primeira parte diz? Que o ímpio abandone o seu caminho mau, as suas práticas antigas. Temos que verdadeiramente voltar-se para o Senhor com vontade, com propósito de fazer. Peço que fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos e pense naquilo que você fez, ou que você magoou alguém. Pense naquilo que você ainda, pense nas pessoas que ainda você não perdoou. Deus nos oferece um magnífico negócio. Podemos trocar nossa vida egoísta, limitada, superficial, sem muito sentido, por uma vida eterna, significativa, marcada pelo seu amor. Está descrito em Efésios capítulo 4, de 22 a 24. Quanta antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deixe o velho homem, deixe a antiga maneira de viver. Senhor, coloco todos quanto estão neste local na Tua presença. Que todos quanto nos assistem, Tu sabes, Tu conheces os seus corações. Eis que há pessoas que querem voltar-se para Cristo. Eis que pessoas querem se reconciliar com Cristo. E este é a hora. Este é o momento. Eis que o tempo é chegado. Senhor, invoco a Ti. Que cada pessoa, quanto feriu a cada um de nós, ou que nós mesmos ferimos aquelas pessoas, nós liberamos perdão, mas também nos arrependemos, porque não pomos em prática aquilo que tanto o Senhor nos ensinou, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ó Deus, eis que é chegado o tempo em que o Teu povo se levanta para ser a diferença, para ser sal na terra, para ser luz em meio às trevas. Este é o tempo de nos voltarmos de coração sincero à Tua presença, de nos voltarmos a Ti, Senhor Deus, verdadeiramente reconhecendo
que necessitamos de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, perdoa-nos, perdoa-nos. E a cada um de nós, ó Pai, que recebemos esta palavra sobre arrependimento, possamos sair deste lugar hoje convictos de que está havendo em nós, a partir de agora, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de propósito. E que, ao sairmos às ruas, às casas, possamos transpirar Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus em nós. Que não possamos andar pelo que sentimos, mas possamos andar pelo que cremos. Ó Deus de amor, eis que é chegado o tempo. Restaura-nos completamente. Restaura-nos, Senhor Deus, ao amor, ao dia em que nos entregamos a Ti e passamos a viver com uma chama, um fogo ardente dentro de nossos corações, pela qual víamos a Tua presença, ao templo, onde nos alegrávamos, onde o nosso coração estávamos, onde o primeiro amor ardia dentro de nós. Ó Senhor, eis que é chegado o tempo. Restaura-nos. Porque através de nós, sendo canais do amor, sendo canais da graça, sendo canais da palavra de Deus, iremos atingir essas vidas que estão aprisionadas por Satanás. E elas se tornarão discípulos de qualidade. Discípulos pelas quais não se prostraram, não se venderam a Baal, mas pessoas que se renderam ao senhorio de Jesus. Geramos deste local um novo tempo, um tempo de arrependimento, um tempo de alegria, um tempo de relacionamento contigo. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom.